Agora estamos gravando. Boa noite novamente a todos. Alexandre apareceu aí, grande Alexandre, beleza na luta. Parece que está aí se recuperando, né, Alexandre? Mas na luta não deixa o estudo. Isso aí. Felipe apareceu, tá aí com a gente também. Na última live também estava. Então vamos nós, né, pessoal? Contabilidade já em casa, ô maravilha, beleza. Contabilidade de custos, vamos conversar hoje. A gente ainda não tinha feito uma live para tratar disso aí. A contabilidade de custos, às vezes, os editais, eles não trazem bem explícitos. Por exemplo, auditor de Mossoró não tinha a disciplina contabilidade de custos, contudo, no conteúdo programático de contabilidade geral, quando chegou na parte lá de operações com mercadoria, aí colocou lá os assuntos de contabilidade de custo, veio, né, transvestido lá de contabilidade geral, mas teve contabilidade de custos. Contudo, o Cefaz Goiás, o edital saiu realmente junto com contabilidade avançada e com a pontuação dobrada, valendo 2 pontos como disciplina de conteúdos específicos. Então, opa, tomar cuidado aí que a importância de contabilidade de custos está aumentando e é uma parte bem tranquila da contabilidade, uma parte a gente vai ver hoje. O que a gente vai ver hoje já é metade, você faz metade das provas que caem, metade das questões que caem nas provas, a parte da terminologia de custos e as definições, quando é um custeio por absorção, custeio variável, etc. A gente, no decorrer aqui de hoje, a gente vai tratar disso e também vamos dar um treino, tá? Eu trouxe aqui questões reais que aconteceram em outros concursos e a gente vai treinar para ver se como é que está caindo essas questões. Beleza? Eu vou projetar para vocês aqui. Telazinha. Tchururu, vamos aqui, aqui. E só para dizer assim uma novidade, né? Quem teve na outra live acompanhou que a gente tá, quem já é nosso aluno, está acessando lá nosso material pela plataforma Eduz, que a parte de aulas é o Nutror. Estamos migrando para uma nova plataforma, é a Tutory, mais interativa, estilo Netflix, mais bacana. E o curso de legislação tributária estadual já está lá, certo? E aí depois eu vou falar para vocês, como eu falei do outro, como é que vai ser essa, quem já é nosso aluno, como é que vai ser a migração, se por opção, quem tiver lá já direitinho, que às vezes não gosta de alteração, pode ficar na Eduz, não há problema, mas eu vou mostrar até como tem umas funcionalidades melhores, facilita para o seu estudo. O curso da mentoria Premium, eu ainda estou migrando porque temos muitas aulas, por exemplo, a Mentoria Flix, principalmente, são 100 aulas, videoaulas de questões de auditoria, 120 questões de direito tributário, 100 questões de contabilidade geral, 50 questões resolvidas, comentadas de custos, de contabilidade de custos, constitucional administrativo, e aí eu tenho que subir uma a uma, então tá, demora aí, mas eu creio que até próxima semana eu consigo. Mas hoje eu já trouxe, a gente vai ver essa aula, como é que vai seguir um PDFzinho que eu preparei. Eu gravei, já botei aqui em aulas ao vivo e mentorias em grupo, ó. Vou clicar aqui como se fosse vocês, alunos, acessando. Deixa eu só afastar aqui. E ela tá aqui, ó, o PDFzinho, mentoria fiscal, termos de contabilidade de custos que a gente vai acessar. E bacana aqui, ó, a gente vai abrir, vai clicar aqui para abrir ele aqui, ó. Ele vai abrir o arquivozinho. Aqui é que fica bacana. Nesse PDF, do PDF da Tutory, ele nos dá várias funcionalidades interessantes da gente ir trabalhando, grifando. Aqui a gente vai comentar e a gente vai falar. Por exemplo, essa pontozinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Desenho, destaque livre, marca texto. Então, a gente vai aqui em decorrer, por exemplo, na parte inicial que a gente vai ver aqui termos, né, os termos da contabilidade de custo. Legal, interessante, porque é uma coisinha besta para você memorizar e cai questões disso aqui.
Então, se eu quero saber o gasto, primeiro de tudo, né? Vamos lá, o geral, o basicão, o gasto que a empresa tem. Então, você pensa, o gasto que você tem é uma coisa bem global. Então, a empresa, por exemplo, compra um produto ou adquire um serviço qualquer que gere esse sacrifício financeiro, ou seja, há um desembolso. Aí aqui eu marquei, opa, vou grifar isso aqui, essa dica, desembolso, ó. Já utilizei essa parte da funcionalidade, mas eu quero aqui, desembolso, ó, cuidado com isso aqui, atenção. Então eu tenho essa possibilidade de ir marcando. Eu tenho a possibilidade também de vir aqui, ó, nessa partezinha da nota, e eu quero aqui, ó, dizer, ó, hum, memorizar os termos da contabilidade de custos. Eu quero botar uma notinha de custos importante. Olha, eu tenho essa possibilidade de ir gravando as notinhas, depois ela aqui tá apagadinha. Se eu passar o mouse, aparece o que eu escrevi ali. E aqui também tem, depois que eu ler todo esse material, botar minhas análises, meus grifos, meus lembretes, eu tenho aqui essa possibilidade de olhar aqui em resumo, ó, resumo não, anotações, tudo que eu fiz. Aí eu vim aqui, ó, onde é que eu anotei isso aqui, ó, memorizar os tempos. Se eu clicar, ele vai abrir aqui, ó. Né? O que que eu destaquei? Ele vai lá, ó, destaquei aqui que tem que lembrar que o gasto é o desembolso da empresa, todo sacrifício financeiro, seja adquirindo um produto, seja um serviço, então é considerado gasto. Beleza? Então, algumas funcionalidades, posso mudar aqui de cor, se eu quiser aqui marcar. Destaque livre, eu quero marcar aqui, ó, bem o serviço, grifar, ele grifa, e outras coisinhas para vocês irem explorando. Eu posso baixar também esse material para depois me mandar imprimir, etc, tá? Então, só para mostrar para vocês, aqui posso estar essas miniaturas, etc, beleza? Então, vamos seguindo. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. Tchum. Opa! Pô, como é que é? Francisco, depois nos fale como será a migração para não perdermos as aulas de material. Francisco, não vai perder não, tá? Um vai ser espelho do outro. A tu teria que ter mais funcionalidades, mais facilidade. Então, não vai perder isso aí, tá? Deixa eu ver aqui. Pessoal, compartilhamento. Deixa eu interromper de novo aqui, que ele para mim saiu da minha tela. Compartilhamento, vamos voltar. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos deixar aqui. Vamos seguir aqui dando uma lidazinha nesses termos, discutindo, tá? Qualquer coisa no chat, vocês marcam lá, chamam que a gente para. Então, primeira coisa, geral, global, gasto, né? Gasto da empresa quando adquire, compra um produto, adquire um serviço. Gerou um sacrifício financeiro, ainda não estou aprofundando para dizer despesa, é custo, não. O gasto é geral, é o primeiro de tudo, tá lá no topo, tá? Desembolso. Deixa eu apagar isso aqui, que está aqui em cima. Vou apagar aqui, ó. Então, o desembolso, desenho. A empresa efetuou pagamentos. Desembolso, como a gente lá, o gasto gera um desembolso. E um desembolso é quando há uma saída do numerário resultando da aquisição de um bem e serviço. Tranquilo, uma coisinha besta. Custo, aí sim, né, pessoal? A gente tem que saber uma diferença. Sim, isso cai. Coisinha simples, mas lá, essa diferença, você tem que saber a diferença entre custo para a despesa. Custo é aquele gasto, lembra lá em cima o maiorzão, gasto relativo a um serviço utilizado na produção de outros bens. Custo é gasto, é um gasto na produção. Então, quando a gente fala em contabilidade de custo, está lá vinculada à produção, industrialização, tá? Então, bota isso na mente. Sempre a gente vai remeter lá aquela visão de uma máquina produzindo, aquela fábrica. Então, a gente tem essa visão quando fala assim de custo. Mas, professor, na fábrica tem só custos ou vai ter despesas? Tem também, olha só, despesas são os gastos destinados às fases de administração, fase de venda, fase de financiamento, ou seja, para eu produzir aquela minha empresa, a empresa de sapato, de tênis,
Mas aí eu vou ter o meu marketing, meus vendedores, a parte administrativa, a contabilidade, né? O administrador, tudo isso não está diretamente ligado à fabricação do tênis que eu vou revender. Então, não é custo, é despesa, tá? Então, essa divisão, essa separação. Custo está ligado à produção. Despesa faz parte do funcionamento da empresa em si, mas não ligado diretamente à produção. Beleza? Então, é uma coisa bem básica, assim, similar. E, por incrível que pareça, cai isso aí, essa diferençazinha enrolando, né? Dá um caso prático e aí faz essa pergunta. A gente vai ver nas questões reais de provas reais, tá? E assim, tem também, na minha empresa eu faço investimentos. É aquele gasto que ele é, a gente diz, ativado, aquele gasto que é bem da empresa, direitos da empresa. Ele vai trazer benefícios futuros, como aquisição do estoque, aquisição de uma máquina, móveis e por aí vai. O veículo da empresa, investimentos. E vem uma partezinha que também a gente pode ser solicitado para ver essa diferença de perda. Uma perda normal da minha empresa e a perda que ela é anormal. Quando é que acontece isso? Deixa eu ver se aqui no chat tem alguma pergunta. Não, tá tranquilo, tá? A perda, lembra, estou lá na minha fábrica e ocorreu perdas naquela fabricação do meu sapato. Então, ocorre quando um bem ou um serviço é consumido de forma anormal, ou seja, é consumido de forma involuntária. Corresponde à redução do patrimônio que não estão associadas a qualquer recebimento compensatório ou geração de produtos ou serviços. Temos uma perda, por exemplo, lá para fabricar um sapato, eu tenho lá um couro, tantos metros, 50, 30 centímetros do couro lá para o solado, mas sendo que ocorre sempre uma perda lá daquela placazinha do couro, eu perco lá 3 centímetros para cada palmilha, para cada solado. Então, isso é uma perda, mas é uma perda normal ó, no processo de produção, né? Mas a normal, aí não. Pode ocorrer em qualquer fase e ela é uma despesa. Por exemplo, se ocorrer um incêndio, se ocorrer um roubo, isso é uma perda anormal. Eu não tinha como prever que isso ia ocorrer. Mas aquela placazinha do couro que eu utilizo para o meu solado, eu sei que a máquina, ao cortar, vai cair umas tiras lá. Daqueles 30 centímetros, eu vou perder 3 centímetros, 1,5, 2. Isso é uma perda que eu já considero normal para meu processo de fabricação. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Vamos indo. Aí tem uma dicasinha aqui que já caiu em prova, tá? Essa partezinha aqui, ó, que ele diz, opa, o chat. Ô, Jean, esse material vai ter disponível? Sim, Jean, vai ter disponível lá. Lá, aulas ao vivo. Acho que Jean é aluno da gente, né, Jean? Aulas ao vivo, material da aula ao vivo vai estar esse material. Então, se eu perdi um produto acabado, por exemplo, estava lá um sapatozinho né, eu transportando para a empresa e ocorreu um capotamento, perdi aquele material. Então, se é um produto já acabado, não é no processo de fabricação, vai direto para o resultado, é uma despesa isso aí, tá? Já caiu essa perguntinha, esse macetezinho na hora lá da prova. Pessoal, caiu minha vídeo pausado, né? Voltou, apareceu aqui, tá instável. Marcos, eu tô lhe vendo, voltei? Beleza, beleza. Vai avisando aí, pessoal. Beleza. Vamos lá. Essa é a primeira parte inicial, depois a gente vai dando uma aprofundada, tá? Então, essa é a parte, né? Perdas normais, anormais, que é despesa, gasto, custo, investimento. Aí vamos aprofundando. E agora eu vou falar de custos, tá? Custos, então ligado à produção. Na minha contabilidade de custos, eu tenho os custos primários, né, pessoal? Então a gente remete uma coisa lá que está começando, ou seja, eu vou voltando a fabricar aquele meu sapato, eu tenho que ter meia matéria-prima, né? Uma coisa inicial. Como eu falei, eu tenho que ter lá aquele couro, cadastros,
né? O solado, etc. Então é minha matéria-prima. E essa matéria-prima, quando eu vou somar a mão de obra direta, tem até uma correção a fazer aqui, ó. Mão de obra direta é um D e não MOO, ficou aqui, né? Matéria-prima mais mod, a mão de obra direta, ou seja, lá na minha fábrica sou eu, Francisco e Marcos que estamos trabalhando lá, um cortando o couro, outro costurando, etc. A gente está diretamente trabalhando na fabricação. Então, o salário da gente, se a gente trabalha na confecção daquele sapato, a gente pode alocar esse nosso salário para quanto daquele valor ficou de custo lá de mão de obra direta para a fabricação, aquela quantidade mensal, né, unidades lá na fábrica. Custo primário, perguntando, essa parte bem inicial, diretamente ligada à produção, matéria-prima, couro, cadastro, etc. E quem está lá botando a mão na massa, mão de obra direta. Então é o custo primário. Professor, mas tem outras coisas, não tem? Lá tem, né? Então, esse é o custo primeiro, primário. Aí vamos seguindo. Aí chega o custo de transformação. Ele diz que pronto, uma coisa é isolada, ter a mão de obra do funcionário, ter a matéria-prima, aí tem energia da máquina e outras coisas vinculadas. Tudo isso é custo para transformar tudo isso no produto. Custo de transformação é a soma de todos os custos de produção, tá? Aí a gente vai ver que além desses custos, matéria-prima, mão de obra, tem os custos indiretos de fabricação, que a gente chama de CIF, abrevia como CIF. Custos indiretos de fabricação. Ele não está ligado diretamente à fabricação de um sapato, 10 sapatos, não. É geral, para manutenção da empresa, da fábrica. Aluguel da fábrica, independente quantas ele produzir, vai ter aquele aluguel, né? Salário dos administradores, salário dos vendedores, etc. Então, são os custos indiretos lá que vai auxiliar. Custos diretos. Aqueles podem ser diretamente apropriados, a gente já falou, ó, matéria-prima, mão de obra direta, etc. Né? A embalagem que envolve lá. Os custos indiretos, aí, como eu tinha falado, são aqueles que não podem ser diretamente apropriados aos produtos, é feito de maneira estimada. O aluguel da fábrica, eu pago lá R$ 10.000 pelo aluguel da fábrica. Se eu fabricar 1.000 pares de sapato, então vai ser R$ 10.000. Se eu fabricar um sapato, eu vou ter o mesmo, né, custo lá de R$ 10.000. Eu posso fazer essa alocação por estimativa e aí vai ter essa variada, tá? Alexandre, pode repetir a dica? Sim, Alexandre, é essa aqui em cima. Deixa eu até mudar aqui. Essa aqui em cima, né, ó. Dica. Quando ele perguntar que a gente tem a perda normal, o processo de produção, ele é custo, né? Lembra lá daquela historinha. Tenho lá uma plaquinha de couro, eu vou perder alguns centímetros das tiras. Quando corta, cai lá, eu não uso para nada. E uma perda normal, não. Um incêndio, que eu perdi vários sapatos ou várias plaquinhas dessa de couro, é uma perda anormal, isso é despesa. Perda anormal é despesa. Aí uma vez caiu numa prova perguntando isso, o produto já acabado, estava pronto lá, o sapato, e houve uma perda desse produto já feito, acabado, perguntando se isso era custo, mas não, ele é despesa, né? Que ele já estava prontozinho, não foi lá na fabricação. Não sai o vídeo, não entendi, Alexandre. Por que não sai o vídeo? Vamos para frente. Pessoal, e nessa parte do custo, chegamos a custo variável. Opa! Custo, tem o custo direto, tá? E aí vem o custo variável. Deixa eu voltar aqui para desenho. Deixa eu pegar aqui a bolinha. Pronto. Custo variável. O nome já está dizendo, ele varia de acordo com o volume da produção. O que que vocês acham sobre matéria-prima, né? Então vamos lá.
Matéria-prima. Vou até aqui parar aqui o compartilhamento para a gente conversar um pouquinho. Pessoal, a matéria-prima, aquelas placas de couro que eu utilizo lá, vocês acham que ela é diretamente proporcional à quantidade que eu vou produzir ou não? Né? Isso, se ele é diretamente ou não, se, né? Se ele varia de acordo com isso, o que que vocês acham? Bota aí. Varia, né? Então a gente já vê, opa, se eu produzo 10 sapatos, minha matéria-prima é 10, gasto R$ 10 por cada sapato, gasto R$ 1.000 pela produção dos 10 pares. Se eu for produzir 100 pares, claro que vai aumentar esse custo da minha matéria-prima. Contudo, o aluguel da fábrica varia. Se eu fabrico 10 ou 100, não, né? Então, ela não é um custo variável, o aluguel da fábrica. E ela é que custo, pessoal? Alguém lembra disso ou quem já estudou? Vocês acham que o aluguel da fábrica, qual é a denominação desse custo? A matéria-prima, ela é variável o aluguel, por exemplo, é um custo fixo. Muito bem, né? Fixo, tá lá, travado, dependente da quantidade de produção, da minha produção, beleza? Então vamos voltar. Show! Custo variável, por exemplo, clássico a matéria-prima. Quanto maior a quantidade produzida, maior o consumo de matéria-prima. Já o fixo não sofre variação em função da quantidade produzida. Exemplo, né, clássico também, o aluguel da fábrica, que o valor independe da quantidade produzida. Beleza? Aí vem observações de vocês, para vocês lembrarem, se eu adquiro relacionado à matéria-prima, tá, pessoal? Ó, aquela lá, custo primário, né? Lá, amanhã, matéria-prima. Se eu adquiro essa matéria-prima, mas ela fica lá estocada, eu não vou usar agora, tá lá, não, eu vou guardar, etc. Ela, para mim, é um investimento em relação à matéria-prima. Comprei a matéria-prima lá, ó, o couro, e tô lá já moendo com a bexiga. Então ela é, ó, já tá lá no processo de fabricação, ela é custo, tá? E se eu compro a matéria-prima, né? E vendo esse produto, então eu compro, aqui eu já não sou a fábrica, né? Se eu compro essa placa de couro em quantidade grande e vendo isso aí, se eu vendo, eu vou ter essa receita de vendas. Então, essa aquisição para mim vai entrar lá também como a despesa, tá? Vendo, se eu vendi o produto, era para fabricação, mas eu vendi, aquele gasto que eu tive vai entrar como uma despesa. Então, isso aqui é relacionado à matéria-prima, tá? Então, fique esperto nisso aí. E para finalizar, depois a gente vai praticar com esses termos iniciais. Temos os métodos de custeio. Custeio é alocação desses valores. Isso aí é interessante porque na questão pode pedir, utilizando o método de custeio por absorção, qual o valor do custo por produto? Quanto foi cada produto produzido? Quanto me custou? Vou somar lá os valorezinhos. E se eu usar o custeio variável, qual vai ser o custo do produto vendido? Aí vai alterar. Por isso que a gente tem que saber. No custeio por absorção, o nome assim para a gente memorizar, absorção, lembra, ele suga tudo, né? Absorve tudo. Lembra de uma esponja, né? A esponja, absorve tudo. Então, todos os custos incorridos, sejam eles fixos, sejam eles variáveis, sejam eles diretos ou indiretos, não interessa. Tudo vai para o produto fabricado, tá? Então, tudo que é custo lá, ele vai ser absorvido. Lembra disso, absorção. Já no variável, o nome também já é bem sugestivo, né? Ou custo direto. Se cair custo direto, vocês podem até esquecer. Poxa, custeio direto, mas é o custeio variável. O nome já diz, apenas os custos variáveis vão ser atribuídos lá para o custo do produto, tá? Só o que altera com a produção, beleza? Então tem esses dois aí. Aqui a continuação, vou ajeitar também, não é três não, ó. Apenas os custos variáveis são atribuídos aos produtos.
E os custos fixos, professor? Ele trata direto lá na DRE como despesa. Eu não vou alocar, eu não vou trazer esses custos fixos, aluguel da fábrica, e outras coisas que são que independente da produção, eles estão lá, vão permanecer. Ele não entra para o custo do produto. Aí de novo, fala de novo, perdas normais de produção e perdas anormais. As normais, só para a gente bater na teclazinha, que cai também, são consideradas normais, portanto devem englobar o custo do produto fabricado. Beleza, a gente falou. Aquele 3 centímetros da placa de couro que a gente perde, não, entra para o custo. Anormais, aí são realmente provenientes de eventos fortuitos e de força maior, incêndio, obsolescência. Pessoal, todo mundo sabe o que é obsolescência, então aquela máquina aquele produto ficou obsoleto, né? Então ele saiu de moda, ele não consegue mais entregar o que ele entregava antes, a ter capacidade, então ele vai perder muito valor. Ou por roubo, ou por inundação, são considerados despesa e não é custo, tá? Perdas anormais não são custos, são despesas. Teve uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Inservível. É, perde o valor, né? Fica inservível. Também tem isso. Beleza. E aqui a gente vai dar uma praticada, mas antes de praticar, vamos ver um detalhe, pessoal. Mostrei para vocês na live anterior algumas coisas que vocês podem utilizar para melhorar o aprendizado, para facilitar o aprendizado de vocês. Eu apresentei e vou de novo aqui, que o intuito é que vocês tenham sucesso. O sucesso de vocês é o nosso sucesso, meu e do professor Gilson. Então, ó, quando puderem, faça esse teste drive, ó, nesse aplicativo. É link, tá? Tem uma inteligência artificial chamada Notebook LM. Eu acho que é .com.br. Notebook LM. Olha só, se eu pegar esse arquivo, eu até fiz o testezinho, até antes eu tive esse insight de dizer, vou mostrar para o pessoal. Eu vou mostrar, eu peguei esse arquivo que eu estou apresentando, vai estar lá para vocês, e joguei no notebook LM para, ó, estou aqui, o Francisco, eu vou estudar esse arquivo. Olha como é que fica aqui, como é interessante para vocês. Ó. Vou projetar, tela 2. Olha aí. Pronto. Já está na tela, Marcos? Estou lhe vendo. Beleza. Olha aqui, pessoal. Então, Notebook LM, ele é uma inteligência artificial que ele não vai na nuvem, não vai na internet procurar lhe dar informações, etc. Ele pega o seu arquivo PDF e vai extrair as informações já dele, tá? Olha, o Marcos disse que já utilizou, né, Marcos? Isso, o mapa mental é muito bacana, o mapa mental dele, é isso que eu vou mostrar. Então, esse arquivo que a gente fez, olha como fica legal, ele já produz um mapa mental para você estudar. Tá aqui na tela, ó, eu adiciono aqui, ó, vários arquivos PDF, se quiser. E aí ele diz o que é o arquivo, ó, a fonte, ele chama fontes, tá? Esses arquivos. O texto apresenta, né, uma introdução, a terminologia, os conceitos, tá, 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 tá. E aqui ele tem, ó, eu posso fazer um resumo em áudio, quer dizer, aquele texto, ele pode ficar em áudio. Agora, quando você for fazer, você tem que botar aqui, transforma em áudio em português, ele a priori vai transformar em inglês. Mas o bacana aqui é o mapa mental, ó. Você clica aqui, ele vai gerar um mapa mental automático desse arquivo lá que você colocou. Eu já criei, vou só apertar aqui para mostrar para vocês, ó. Olha que legal. Então ele vem aqui, ó, a base do arquivo. Deixa eu aumentar um pouquinho. Contabilidade de custos. O que que tem nesse arquivo de contabilidade de custos, ó? Ah, professor, tem termos que eu coloquei, terminologias, tem aquela separação que eu coloquei de matéria-prima e tem também aqueles métodos de custeio. Quais são os métodos de custeio? Que é menorzinho, eu vou trazer aqui, ó. Ah, custeio por absorção, ó. Lembra de Bob Esponja, né? Absorve tudo, tudo para ele. E tem o custeio variável que só entra lá os custos variáveis. Beleza.
Tem aquele detalhe da matéria-prima, né? Ó, aquisição futuro investimento, se for utilizado na fabricação é custos, e se for para a venda do produto, ele entra como uma despesa. E lá os termos que a gente revisou, ele vai abrir aqui, ó. Então, até ele você pode ir ver se memorizou. O que que é um gasto? Desembolso, custo, despesa, investimento, perda. Ah, o professor falou que tem dois tipos de perda, né? Ó, vamos ver? Perda normal e anormal. Perda normal é custo, perda anormal é despesa, né? E o custo tem o custo primário, tem o custo de transformação, custo direto, custo indireto, custo variável e custo fixo, né? Então, opa, coisinha boa aqui esse mapinha para a gente fazer uma revisão, tá certo? Então, ó, é interessante, explorem isso aí que é legal, tá? É legal essa parte do notebook LM. Inclusive, você pode vir aqui, ó, e pode perguntar quais, do arquivo, arquivo bem grande, 100 páginas, hein? Quais são os tipos de custeio? Você vai aqui, faz a pergunta a ele, ele vai responder em cima do seu arquivo. Ele já diz, ó, custeio por absorção, custeio variável, explica, ó, custeio por absorção, etc, etc, custeio variável, a diferença, etc. Viu, pessoal? Bem legal, né? Explorem isso aqui que é um. Vamos aproveitar e explorar a tecnologia a nosso favor, né? E de graça, tá? Isso aqui é de graça e não estou ganhando nada, nem um linkzinho, né? Depois você, ó, eu vou fazendo propaganda, né? Bota uma porcentagem aí para mentoria fiscal, mas é tudo de grátis, beleza? Vou interromper aqui. Pronto, aí usem e abuse dessa notebook LM que é muito bacana. E agora vamos dar uma praticada, né? Vamos ver como é que caíram questões aqui do que a gente viu agora. Olha só. Pessoal, caiu no Cefaz Alagoas essa perguntinha. Vamos ver se a gente acerta. Vamos colocar no chat. Agora é a hora de se jogar, sem medo de ser feliz, hein? Olha lá. Uma secretaria municipal funciona em um imóvel alugado. Além desse gasto, a secretaria paga. Eita, tem gente ligeira que já leu e já respondeu, ó. Só diminuir aqui essa luzinha. Opa, peraí, pessoal. Tá muito claro, tudo bem. Uma secretaria municipal funciona em imóvel alugado. Além desse gasto, a secretaria paga o salário de 6 servidores. Paga também contas de água, conta de energia elétrica, além da despesa com material de consumo e limpeza. Ao fazer o gerenciamento dos custos da secretaria, o gestor tem à sua disposição diferentes métodos de custeio. Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item a seguir. Caso a secretaria adquira um novo mobiliário para melhoria do serviço prestado, o valor pago deverá ser contabilizado como gestor como investimento e não como custo do período? E aí, pessoal, vamos jogar no chat aí. Francisco, eu joguei aqui, pode ser que não seja .com.br, tá? Bota só notebook LM, que eu acho que vai achar se jogar no Google. Eu acho que é só .com, um negócio assim. Ah, não, é notebooklm.google.com. Tá aqui, google.com. Acho que joga no Google, né? Notebook LM ele vai dar. Beleza, todo mundo foi. Ah, Pedro já jogou. Valeu, Pedro. Show. Pessoal, aqui realmente a gente viu isso certo, né? Questãozinha certa, tá lá. A gente viu que é investimento, tá vendo? Ó? Então é um negocinho tranquilo para a gente diferenciar e caiu realmente. Secretaria de Fazenda de Alagoas, auditor de Alagoas, caiu essa questão. Vamos para a segunda. Caiu para auditor do Ceará. Olha lá. O item que se segue é apresentado uma situação hipotética envolvendo a terminologia aplicada à contabilidade de custos e os conceitos e as classificações de custos, seguido de uma assertiva a ser julgada. Os produtos fabricados por determinada empresa industrial são vendidos no mercado por intermédio de terceiros, que, em troca, recebem da empresa industrial uma comissão por cada unidade vendida. Nessa situação,
Considerando-se a terminologia aplicada à contabilidade de custo, tal comissão representa para a empresa industrial um gasto que se enquadra também no conceito de despesa, certo ou errado? Isso é uma despesa, isso é um custo, isso é um investimento. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Vamos lá, chat, joga no chat. Não vale perguntar pro notebook LM não, viu? Ele não vai estar com você na prova não, é antes, é estudando antes. Pessoal, aqui tudo certo, certo, certo. Despesa de venda não é investimento, não é. Mas é uma despesa, é o que ele está perguntando, tá? Então, pessoal, é isso mesmo, tá? Gabarito certo, é uma despesa. De novo, questão de auditor, Alagoas, Ceará, e é só esse detalhezinho, tá? Tranquilo lá. Então, questão de custo a gente tem que garantir. E, por exemplo, em Goiás vale 2 pontos cada questão, cara. Então não pode perder essas questões que são mais simples. Outra que também caiu lá no Ceará. Vamos pular essa parte inicial, que é a mesma coisa, dizendo que é uma contabilidade de custo, mas vamos lá. Aqui é a partir de uma empresa. Uma empresa industrial responsável pela fabricação de produtos de natureza distinta remunera os seus operários com base na quantidade de peças produzidas, o que lhe permite identificar a parcela do valor da remuneração de mão de obra que pode ser apropriada a cada um dos produtos fabricados. Beleza, e agora? Nessa situação, a remuneração dos operários da fábrica representa um custo direto e variável para essa empresa industrial. Tem que ser os dois, hein, pessoal? A questão é e se você entender que é só um custo direto e não for variável, tem que marcar errado. Ou se for variável, e ele não for direto, for um custo indireto de fabricação, não pode. Então, o MOD, mão de obra aqui desse pessoal que trabalha, ele está dizendo aqui, é custo direto e variável? Vamos lá. Vamos ler de novo, hein, pessoal? Alguns errados, certo? Olha só, vamos lá. A empresa industrial, beleza, ela fabrica produtos diversos, remunera os operários com base na quantidade de peças, né? Naquele exemplo lá, eu, Francisco e Marcos, estamos lá diretamente, mão de obra direta, fabricando lá os tênis, sapatos, etc. E a gente ganha por produção. Se eu produzo, a gente produziu 1.000, aí o salário é 1.000 vezes R$ 10, 10.000, 10.000 vezes R$ 10. Opa, será que é direto? Quanto mais eu produzo, mais o salário está alocado. E outra, ela varia, é variável. Se aumentar a produção, aumenta também o salário. Opa, olha aí. Lhe permite identificar a parcela do valor da remuneração de mão de obra que pode ser apropriada a cada um dos produtos. Nessa situação, a remuneração dos operários representa um custo direto. Está direto lá, ela é aplicado direto e é variável pela produção. É direto porque faz parte do custo primário, matéria-prima, mão de obra, e variável por custo de acordo com a produção. Beleza, pessoal? Então está certo, tá? Pessoal que botou errado, é isso mesmo, agora é a hora, tá? Pode ser que nunca tenha visto esses conceitos e tem que se jogar o que que eu pensei na hora e lá na hora da prova e quando fizer mais questões, opa, vamos tentar pegar esse feeling lá, se imaginar, ver o cara lá trabalhando, na- cortando o couro, costurando. Ih, rapaz, é direto, ó, lá no sapatozinho, por isso que é direto. E se eu produzir mais, ganho mais, então varia, né? Não é aquele negócio fixo, independente da produção. Então, tá certíssimo aí, hein, galera? Vamos pro 4. Foi lá também no Ceará, foi para contador do Ministério Público do Estado do Ceará. Bem direitinha, mas vamos lá. Julgue o próximo item a respeito da terminologia e das características da informação dos custos. No custeio variável, a pessoa é custeio. Lembra lá, o sistema de custeio, tá? Lembra que tem dois lá, dois básicos. Depois a gente vai aprofundar, tem mais outro. No custeio variável, olha o nome. Os custos fixos são considerados como as despesas do período.
Lembra lá que tem custeio esponjão lá, absorção, né? Absorção. A absorção não quer saber, tudo é dele, puxa tudo. E no custeio variável, também chamado de custeio direto. O que que é custo para ele? Lembra? O que que é custo para o custeio variável? O nome já está dizendo. Então, custo fixo não entra no custo dos produtos, é considerado realmente despesa, tá, pessoal? Então, aqui está certo também. Beleza, vamos para a última questão. Professor, eu estou seguindo uma tendência aí. Até agora foi tudo certo. Você trouxe tudo certo, é? Não sei, né? Ontem eu estava até jogando um joguinho com o pessoal, era de muito blefe, ó, o cara induziu o cara a errar. Será que o professor fez isso, hein? Trouxe quatro primeiras certas e a última tá certa também, vai enganar a gente vai na errada. Ou essa é errada, vamos ver. Cefaz, Rio Grande do Sul. Vamos lá. Chuvas intensas na região oeste do Rio Grande do Sul causaram perdas. Opa, olha aquela partezinha de perdas. Em uma propriedade rural que cultiva e armazena grãos de soja. No ano, entre os gastos adicionais da propriedade, incluiu-se o gasto com a contratação de serviços de consultoria administrativa para definir ações de mitigação de risco do negócio. Nas demonstrações contábeis da propriedade, o referido gasto, tá? O referido gasto deverá, então, obrigatoriamente, ser registrado na conta de perdas e danos. E agora, pessoal? Né? Chuvas intensas na região oeste causaram perdas, né, que cultiva aquelas chuvas. No ano, entre os gastos adicionais da propriedade, incluiu-se o gasto com a contratação de serviços de consultoria administrativa. Essa consultoria vai definir, ó, umas ações para que futuramente não ocorra aquilo lá, tá? Nas demonstrações contábeis, eu gastei lá R$ 30.000 nessa consultoria. Esse gasto tem que ser registrado como perdas, ou seja, é uma despesa para minha empresa, isso aqui. Ele está considerando, não é nem despesa, pessoal, ele está considerando essa, esse gasto, né, para não induzir muito vocês, como perda, né? O que que, pessoal, vamos lá. Cuidado, tá? Essa questão bem safadinha. É, ele está querendo que você classifique o gasto com o problema da inundação das chuvas ou você classifique o gasto realizado com a consultoria. Primeira coisa é essa, você tem que fazer a separação, tá? O que eu tive gastando, se eu perdi aquela soja que eu ia realmente vender, etc., e ali ocorreu aquele problema de inundação, isso é uma perda mesmo, eu não previ, né? Isso é anormal para mim, tá? No decorrer da cultiva do grão de soja, se eu perco um pedaço quando vou lá, queimo, etc., é uma coisa, né? Mas se eu tenho uma perda da inundação, se eu tenho um gasto, né, com a inundação, então é perda anormal, despesa. E aqui é com a consultoria. Para mim, essa consultoria é uma perda e dano para a empresa, é isso que ela quer, tá? O que que vocês acham? Beleza, Clóvis aqui deu a seguinte sugestão. A consultoria não teve a ver com as perdas. Entendo como investimento para evitar mais perdas. Mas assim, vamos voltar para a questão, pessoal. O que que vocês botavam? Certo ou errado? Vamos aqui, ó. Parará. É isso mesmo, tá errado, tá? Então, muito cuidado. Que o cara pode, lá no começo, ele falava disso, inundação, tragédia, tal. Então aí é uma perda, se fosse aquilo, né? A soja que foi realmente lá inundada, eu perdi. É uma perda normal. Beleza. Mas eu contratei um serviço
Está diretamente ligado à produção? Não, né? Não está ligado à produção. Isso aqui, para mim, esse gasto vai ser nessa parte administrativa, etc. Não é uma perda, tá? Dependendo aqui, pode ser tanto investimento e botar também lá como despesa, mas não é uma perda. Beleza? Vamos voltar. Tranquilo, pessoal? Viu aí que duas paginazinhas de informação. A gente faz questão, caiu Cefaz Ceará, Cefaz Alagoas, caiu ali pro, também do Rio Grande do Sul, só com essas terminologias e também essas diferenças de custeio, absorção e variável. Professor, mas tem também cálculo lá em contabilidade de custo? Tem, tá? Tem, a gente vai ver numa próxima, quando a gente marcar. Lá, quem está na mentoria Prêmio, que tem o módulozinho Mentoria Flix, a contabilidade de custos tem 50 questões de provas anteriores respondidas, que eu respondi tem respondido justificado lá nas questões e em vídeo, tá? A gente discutindo, falando tal. E você vai ver que tem questões de cálculo, tá? Você tem que definir quando ele fala custeio de absorção, custeio variável, e aí você vai calcular realmente o custo do produto vendido foi R$ 10. Opa, ele dá custos fixos, custo variável, e você tem que fazer essa alocação de custo. Aí a questão dá mais uma complicada, né? George até pergunta. A prova de contabilidade de custo é nesse nível, é misturado, tá, George? Você viu que é provas de auditor. Alagoas, Ceará, Rio Grande do Sul. E tem questões, se vier lá 10 questões, vem umas 3, 5, pode ser metade nessa parte teoria. E as outras um pouquinho mais pesada com uns cálculozinho que a gente da teoria a gente faz o cálculo, tá? Eu vou trazer numa outra que a gente vai fazer essa parte essas questões que caíram para calcular, beleza? Mas quem já está na mentoria prêmio lá no módulo 4 com trabalho de custo, você vai encontrar várias questões já resolvidas, já para treinar, praticar, revisar e aprender. Beleza, pessoal? Aberto agora para perguntas, sugestões, indagações. Estamos aí à disposição. Hoje, ó, cumprindo uma horinha de live, rápida, direta, sem enrolação, né? Direto ao ponto. Ingrid Mendes, pode explicar novamente essa plataforma da Tutory? É, estudar a mentoria Flix logo após a rocha, né, professor? Já que está aí, vamos gastar mais as horinhas, até quanto aguentar, vamos lá. Lá tem, você pode até tentar. Eu boto as questões só com gabarito para você se treinar, você tenta fazer e depois vai ver as justificativas e vai assistir a videoaula lá para ver, né? Ingrid, eu entrei quando tu já tenha terminado de falar sobre isso. Tá, Ingrid, nós estamos migrando da Eduz para a Tutory. E ela tem, a plataforma tem umas funcionalidades mais bacanas, tá? Inclusive uma possibilidade que ainda estou aí aprofundando de ter uma mentoria diferenciada. Ainda tô estudando como é que vai fazer isso. Mas assim, quem já é nosso aluno vai fazer essa migração por opção, tá? Por opção, se quiser ou se não quiser, pode ficar na Eduz. Mas agora os novos aquisições já são na plataforma, tá? Nessa tutoring. Inclusive, quarta-feira, eu e o professor Gilson vai apresentar realmente que a gente está subindo a mentoria prêmio, porque dá muito trabalhinho, é um por um, tá? E aí, eu creio que eu consigo até próxima semana. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ingrid. Felipe Martins. Felipe, você é da legislação, do LTE, do curso do LTE ou do curso da mentoria prêmio? Coloca aqui, por favor, meu amigo. Clóvis fala, mentorista muito boa, estudo 4 horas à noite e reviso 2 horas pela manhã. Legal. Cedo antes de trabalhar, senti muita melhora no resultado das questões. Massa, Clóvis, beleza. E lembrando vocês, hein, pessoal, os alunos, têm à disposição lá o grupo de WhatsApp para chamar a gente. Estou com dúvida, não consegui. Professor, eu vi, revi, vi a aula, vi a justificativa, mas não entendi, cara, como é que chega nessa questão. Bota lá no grupo. Os colegas também se ajudam muito, sugestões de estudo, de material. Já pode adiantar o pessoal que está mais avançado e é muito importante essa troca de ideias e a gente também está lá para
para ajudar, tá? Beleza? Ingrid também, Felipe é prêmio. Beleza, Felipe? Da prêmio, eu creio que próxima semana eu consigo já subir tudo. A mentoria Flix está me dando trabalho, tem que subir vídeo por vídeo, então são 700 vídeos, aí por isso está dando trabalhinho. E acho que quarta-feira, Francisco, a gente apresenta bem direitinho a plataforma, tá? Combinando para o professor Gilson, a gente vai ter essa livezinha. Hilton já está sendo acessado, respondido. Pronto, Hilton. Também Hilton. Da Prêmio ainda não, da LTE sim, mas eu estou só terminando com a LTE para quem já está no curso de legislação tributária, já para ir migrando, tá? Belezinha? Então é isso, pessoal. E deixa eu ver quantos. 38 colegas. Tarará, sei qual matéria então, ainda estou colhendo matéria, estou tendo tempo de seguir as metas. Wellington, tá bom, Wellington, manda lá no grupo, manda privado para mim, para o Gils, que a gente lhe dá uma atençãozinha, uma orientação, tá? Pessoal, alunos recentes que entraram e estão um pouco perdidos, primeira coisa, entrou lá no material, vai logo lá nas aulas de boas-vindas, que a gente explica qual é a metodologia, estudo reversos, como seguir o cronograma, onde encontrar na plataforma Eduz, tá? A mentoria Premium está só na Eduz ainda, onde está cada item. Mas teve dúvida, Wellington, chama a gente e maior satisfação de orientar, tá? A gente está aqui para isso. Beleza? E pessoal quiser mais orientações, mais informações sobre curso LTE, o curso da mentoria Premium, pode me chamar no privado, que eu estou lá à disposição. Lá nos grupos também, que ainda não é aluno, tem o número da gente, pode chamar que a gente responde. Beleza, pessoal? Live gravada vai subir no canal do YouTube da Mentoria para vocês assistirem depois, revisar, ver isso aí e também indicar para um colega, ó, você não assistiu, mas tá gravado. Beleza? Quem é da Mentoria Premium também tá lá guardadinho no seu, a hora que quiser, lá na Aulas ao Vivo, módulo 5. Beleza? Mais alguma coisa? Tô vendo o Leno aí, tranquilo, Leno? Na paz? Show! Pessoal, mais alguma coisa? Se quiser abrir em áudio, mandar mensagem, senão a gente encerra aqui quase que pontualmente 1 hora de Tá, conversa, senhor. aula de live. Tá. Arlindo, diga aí, grande Arlindo. Quando a gente for para migrar para do Tori, tem que fazer novo cadastro ou aproveita o login da outra? Você pode. O login é o e-mail, é seu e-mail. É. E a senha você cria. Aí pode criar a mesma senha. Você vai criar a senha. Cria uma nova senha, mas pode ser a mesma senha também, Mesma né? senha, a mesma senha. Coisa boa. Tá Tá. bom? Essa dúvida. Professor, Pois não, Felipe. eu posso mandar, por exemplo, para você lá no grupo uma questão específica, principalmente de custos. Eu também sou formado em contabilidade, mas tem uma questãozinha que está pegando, que é com relação a custo de produção do período, quando tem estoques diferentes, tal. Tá, pronto, beleza, pode. Você pega a questão, joga no grupo lá. É bom porque alguns colegas também podem sugerir, opinar, né, dizer alguma coisa. E aí, por exemplo, professor, rapaz, eu não estou conseguindo, me dá uma força aqui. Aí eu preparo e mando para vocês, É tá? até só para entender mesmo a lógica, assim, por exemplo, de tanto Tranquilo. repetir questão, até eu consigo acertar, mas entender a essência, né? Sei lá, se o cara mudar um termo, mudar uma palavra, a gente se perde, né? Beleza, beleza. Pode jogar lá. E só para alertar, assim, esse suporte, a parte do direito, o professor Gilson, tá? Direito constitucional, tributário, administrativo, essa parte dos direitos, com ele, principalmente. Reforma tributária, a gente dividiu, ele está com a parte da emenda constitucional, eu com a lei complementar. Estou já subindo, tá subindo os vídeos, deu uma paradinha para a gente tratar dessa migração. A parte de contabilidade geral, custo avançada, auditoria, legislação tributária estadual, principalmente o ICMS, aí é comigo. Tiver essas dúvidas, essa parte é comigo. Informática, alguma coisa, o professor Gilson também orienta. Beleza? Tranquilo, pessoal? Sim, uma novidade, viu, pessoal? Um spoilerzinho. Eu estava conversando com um professor, fechando uma parceria da parte de TI, tá? Professor Felipe Martins, eu creio que é Felipe Martins, da TI Descomplicada. A gente está fechando a parceria
Vou jogar lá nos grupos um cupomzinho de desconto para vocês. Matias, né? Felipe Matias, eita, eu tava errando o nome do rapaz. Aí, fechando um cupom de desconto especial para quem é aluno da mentoria. Beleza? Que a gente sabe que a parte de TI, né, tá vindo pesada e muita gente tem dificuldade. Então, para facilitar o acesso a vocês, a gente já fechou com a escola de exatas também para quem tem dificuldade e precisa desse apoio, né? A gente tem também um cupomzinho de desconto especial feito para nossos alunos aí adquirirem também essa escola de exatas. Tranquilo, mas eu estou fechando com ele daqui para amanhã e a gente joga lá nos grupos para quem se interessar. Beleza, pessoal? Live vai subir lá no YouTube e também na módulo 5 de quem já é nosso aluno Mentoria Premium. Agradeço aí vocês, estamos junto, precisando, chama lá no grupo. Beleza, Leno? Show, até a próxima, hein, pessoal? Valeu!